Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de Sociologia de hoje. Na aula de hoje nós vamos estudar, os métodos de análise sociológica da realidade social. Uau! Né? Na verdade nós vamos estudar as três principais formas ou métodos que a sociologia se utiliza para estudar a sociedade, tá certo? E o primeiro método, lembrando, faça um trabalho que ainda não fez, vale nota bimestral, tá bom? Ajuda na nota bimestral. As atividades que foram passadas, quem está devendo, faça, ainda há tempo. Tá certo que semana que vem é a avaliação. Então vamos lá. O primeiro método, que nós vamos estudar é o método do funcionalismo, o método comparativo. O funcionalismo foi criado pelo sociólogo Emile Durkheim, tá certo? No final do século XIX, início do século XX. E esse foi um dos primeiros métodos utilizados pela sociologia. Então, para compreender esse método, nós temos que compreender que durante, a gênese ou surgimento da sociologia, a sociologia ela tentou criar, suas formas de entender a sociedade, assim como, a ciência da natureza ou a biologia estudava, os animais, a vida, enfim. Então, a ciência da natureza estudavam, seus objetos de estudo a partir da experimentação, a partir da observação, e foi assim também que a sociologia, no seu início, tentou compreender a sociedade, tá certo? Então, o funcionalismo de Emile Durkheim, ele vai compreender a sociedade como um corpo. Então, por que método comparativo também é um nome? Porque compara a sociedade como um corpo humano. O Durkheim dizia que a sociedade é como um corpo. No nosso corpo, cada órgão tem uma função diferente para que o corpo funcione, não é assim? Da mesma forma, Durkheim dizia que para que uma sociedade funcione de maneira correta, é necessário que cada órgão da sociedade, ou seja, cada instituição social, que é a família, que é a escola, que são as religiões, que é o Estado, o governo, tá certo? Cada instituição social tem uma função diferente e cumpre a sua função. Afinal, se eu tenho um órgão dentro do meu corpo que não está funcionando direito, eu estou doente, eu posso morrer. Se uma sociedade tem uma instituição social que não está funcionando de maneira correta, essa sociedade pode entrar em crise, ela se encontra doente, nas palavras de Durkheim, tá certo? Ela pode entrar numa crise. Então, por exemplo, numa cidade ou numa sociedade muito violenta, Durkheim dizia que havia, na sua análise, provavelmente havia algum órgão, ou melhor, alguma instituição social que não estaria cumprindo a sua função ou o seu papel, tá certo? E que a violência gerada seria por conta disso, numa sociedade doente, que ele chamava de anomia, ok? Então, o funcionalismo compreende a sociedade a partir da função de suas instituições ou dos indivíduos, tá certo? E compara o funcionamento da sociedade com o funcionamento de um corpo, ou do corpo humano, ok? Então, nós temos que compreender que essa maneira de entender a sociedade foi criada num período em que a sociologia surgiu, ou pouco depois que a sociologia se torna uma ciência reconhecida. Tá certo? Então, muito marcada ainda pelas ideias das ciências da natureza. Tá certo? Então, espero que vocês compreendam isso, tá certo? Eu estou resumindo aqui bem legal para vocês, que já passei outro vídeo sobre isso, certo? E qualquer dúvida estou à disposição. O segundo método, certo, de entender ou de estudar a sociedade, de compreender a realidade social, é chamado de método compreensivo. Ele é posterior, ele ocorre depois do método comparativo ou do funcionalismo de Emile Durkheim, e o método compreensivo foi criado pelo sociólogo Max Weber, tá certo? No caso de Durkheim, ele tenta entender a sociedade como um todo, como um órgão, como um corpo, como algo generalizado. Já o método compreensivo, ele traça um caminho diferente, tá certo? Como assim? No método compreensivo, não importa tanto, mas importa, tá? Mas não tanto a função ou funcionamento das instituições sociais, mas sim, para Weber, o que importa é compreender as motivações que determinados indivíduos ou que os indivíduos, a motivação dos indivíduos, certo? Para que eles ajam da maneira que agem, ok? Então a ideia, desculpa aí a zoadinha, certo? A ideia é compreender a sociedade ou determinada questão social a partir da intenção, ok, dos indivíduos
que compõem a sociedade ou aquele segmento da sociedade, tá certo? Então, por exemplo, eu vou estudar, não sei, religião. Então, se eu for estudar religião a partir do método de Durkheim, que é o primeiro que eu falei, né, o método funcional, eu tentaria entender a religião a partir de sua função. Qual a função social que a religião cumpre, eu tenho a cumprir? Já no método compreensivo, né, do Max Weber, eu tentaria estudar a religião a partir da intenção daqueles que frequentam essa religião, dos líderes, dos textos ou das histórias, tá certo? É um método que está mais ligado, né, que tenta ler a realidade a partir dos indivíduos, enquanto que o primeiro método, né, o método funcionalista, ele tenta compreender, né, a realidade a partir de algo mais generalizado, tá certo? Como uma instituição ou a sociedade como um todo. Okay? Então, o método compreensivo ele busca compreender as intenções, os porquês, certo? Como agem as pessoas, porque agem, tá certo? Dessa maneira, ligada mais à investigação dos indivíduos, tá certo? Então, o indivíduo e suas motivações são um ponto de partida para o sociólogo entender a realidade social, segundo o Max Weber e seu método compreensivo, ok? E por fim, o último método, e não menos importante, é o chamado materialismo histórico e dialético, criado, certo, por Karl Marx, ok? Então, o materialismo histórico, pessoal, também é bem simples de entender, né? Materialismo, vem de material. Tenta compreender a sociedade, sua formação, sua concepção, a realidade social a partir da questão material. Como assim? A questão econômica, da questão da produção de bens e o consumo desses bens, tá certo? Por que materialismo histórico? Porque compreende a sociedade, historicamente falando, a partir de sua produção material, sua produção de bens de consumo, da economia, tá certo? E por que dialético? Porque, segundo Marx, nós vivemos relações dialéticas, ou seja, nós trocamos, digamos assim, informações e podemos a ideia de dialética, eu vou tentar resumir para vocês. Né? A dialética, segundo foi criada na verdade por Weber, mas segundo Marx, é quando você tem uma ideia que é contraposta por outra ideia e a partir da oposição dessas duas ideias iniciais você cria uma terceira ideia, uma ideia nova, certo? Síntese, aliás, tese mais antítese igual síntese. Essa é a fórmula da dialética. Né? Então, por que materialismo histórico dialético? Porque a sociedade ela vai se transformando, ok? Então, a partir de sua produção material também, principalmente. Então, segundo Marx, né, para compreender uma sociedade, é necessário compreender como essa sociedade produz, né, o seu alimento, produz os seus bens e como essa sociedade consome esses bens, tá certo? Como se dá a relação de trabalho entre as pessoas. Então, por exemplo, é muito complicado nós tentarmos estudar a história medieval e não tentar compreender a história medieval a partir, por exemplo, né, do regime de servidão, tá certo? É muito complicado a gente tentar estudar a história do Brasil, sobretudo no período colonial, né, e até o período imperial ali, e não tentarmos entender a sociedade a partir da escravidão, ok? Então, a ideia de Marx é essa: estudar a sociedade a partir de sua produção material e da relação de trabalho ali existente, certo? Em história vocês veem isso. Grécia e Roma, né? Em Roma você vai estudar a questão das classes, né? Os patrícios, os plebeus, a servidão, a escravidão, a forma de trabalho naquele período. Mas na história medieval, a servidão no medievo, né? Nos feudos, é parte central daquele período histórico. Né? Na Idade Moderna, as navegações, as relações comerciais a partir disso, a escravidão moderna, né, nas colônias, no Brasil, nos Estados Unidos, tá certo? Já no século XIX, a Revolução Industrial é a base para compreendermos, né, até um pouco antes, mas na Idade Moderna a Revolução Industrial é a base para compreendermos a nova sociedade urbana que vai se formando, tá certo? No século XX, as relações de trabalho, as leis trabalhistas, enfim, o capitalismo, né, o neoliberalismo, enfim, tudo isso, segundo Marx, são peças-chave para compreendermos uma sociedade em seu tempo, certo? Então, como é que eu quero compreender
as relações feudais se eu não falar, se eu não tocar na construção material daquele período, ou seja, na relação entre o senhor feudal, né, e o servo, a maneira que o servo era trabalhava, na maneira que o servo era explorado, enfim, tudo isso. Então, Marx acredita, né, que a maneira correta de compreendermos uma sociedade é estudar sua produção material. Tá certo? Então, como podemos compreender o mundo que nós vivemos hoje, né, ou a história da humanidade? Segundo Marx, uma maneira, né, para compreender a sociedade desde os primórdios lá da antiguidade até os dias atuais seria o quê? Compreender e estudar as suas relações de trabalho, tá certo? Então, o materialismo histórico, o dialético de Marx, vai compreender a sociedade a partir de sua produção material, das relações econômicas, das relações de trabalho, ok? É só isso, é simplesinho, tá certo, pessoal? E algo que nós utilizamos muito em história, ok? Tanto o método compreensivo, como também o materialismo histórico, tá certo? Então é isso, tem a atividade aqui, vai estar aqui na descrição do vídeo. Vocês façam atividade, podem mandar no PV ou responder no sala de aula. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida eu estou à disposição. E estudem para a prova, façam um trabalho que não fez. Tá bom? Valeu, um abraço, até a próxima aula e boas provas.